Antes do tempo, antes do espaço, antes de qualquer coisa existir, havia apenas o vazio, e nas trevas do nada pairava o Espírito de Deus. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e as águas turbulentas esperavam pela palavra. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E na escuridão completa, uma voz ecoou através do vazio. Uma voz que mudaria tudo para sempre. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E a luz invadiu as trevas, e as trevas não puderam resistir. Pela primeira vez na eternidade, havia luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas chamou noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia, a primeira vitória. E Deus viu que era bom. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. E as águas se dividiram, águas abaixo e águas acima. E entre as águas, Deus criou o firmamento. O céu nasceu, um manto azul para cobrir a terra, um palco para as nuvens dançarem. E quando a noite chegou, o firmamento revelou sua glória. Um espelho para refletir a luz das estrelas que em breve viriam. E houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus viu que era bom. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E as águas obedeceram, recuaram, revelando a terra seca. E a terra se ergueu, montanhas alcançaram os céus. Vales se abriram, planícies se estenderam, a geografia da criação tomou forma. E então Deus disse: produz a terra erva. E do solo estéril brotou vida. Ervas que dão semente, árvores que dão fruto, florestas se ergueram, flores explodiram em cores, e em um único dia a terra se vestiu de verde. E Deus viu que era bom. A terra, que era vazia e morta, agora vivia. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Mas acima da terra, os céus ainda esperavam, vazios, escuros, sem luz própria. Até que Deus falou novamente: haja luminares no firmamento dos céus. E Deus acendeu o sol, um fornalho de fogo, um rei coroado de chamas, para governar o dia. E Deus criou a lua, serena, prateada, rainha da noite, para governar as trevas e marcar as estações. Mas Deus não parou. Ele encheu os céus de estrelas, bilhões delas, galáxias, nebulosas, constelações, um tapete de diamantes para declarar sua glória. E os céus se encheram. Sol, lua, estrelas, todos no seu lugar, todos com seu propósito, para sinais, estações, dias e anos. E houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus viu que era bom. As águas estavam quietas, vastas, profundas, mas vazias. Até que Deus ordenou: produzam as águas enxames de seres viventes. E as águas ferveram de vida, peixes de todas as formas, criaturas grandes e pequenas. Os oceanos despertaram, e Deus criou os grandes monstros marinhos.
leviatãs das profundezas, baleias que cantam, gigantes que dominam os mares. E Deus disse: voem as aves sobre a terra. E os céus ganharam asas. Águias, falcões, beija-flores, papagaios, cada um com suas cores, cada um com seu canto. O céu se transformou em uma sinfonia de asas. E os céus e os mares viviam, unidos em louvor ao Criador. E Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus viu que era bom. As florestas estavam silenciosas, as planícies vazias. A terra esperava por aqueles que caminhariam sobre ela. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus viu que era bom. Elefantes marcharam, leões rugiram, ursos despertaram, cada criatura em seu lugar, cada uma com seu propósito. A terra vibrou com vida, e no jardim perfeito não havia medo. O lobo e o cordeiro, o leão e a gazela, todos em paz, todos em harmonia. Mas Deus não havia terminado. Havia uma última criação, a mais especial de todas. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E Deus formou o homem do pó da terra, com suas próprias mãos, esculpindo, moldando, criando uma obra-prima. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. E Adão abriu os olhos pela primeira vez. E Adão se levantou, o primeiro homem, a coroa da criação. Ele olhou ao redor e viu que tudo era bom. Mas o homem não deveria estar só. E Deus criou a mulher, Eva. E quando Adão a viu, ele reconheceu: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus os abençoou. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre toda criatura. O homem, feito à imagem de Deus, recebia seu reino. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. A criação estava completa. E chegou o sétimo dia. A obra estava completa. A criação descansava em paz. E Deus também descansou. Não porque ele estava cansado, mas para mostrar que havia um ritmo sagrado: trabalho e descanso, criação e contemplação. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele Deus descansou. Um dia santo, um dia de louvor, um dia de adoração. E toda a criação adorou. As estrelas cantaram, os oceanos aplaudiram, as montanhas se alegraram, e o homem se ajoelhou. Tudo louva ao Criador. E lá estava ela, a terra, uma joia azul flutuando no espaço, a obra-prima de Deus, criada com amor, criada para a glória. E houve tarde e manhã, o sétimo dia. E tudo estava completo, e tudo era muito bom. Essa é a nossa história. Essa é a nossa origem. Não fomos um acidente. Não somos uma coincidência. Fomos criados com um propósito. Olhe ao redor. As montanhas ainda proclamam sua grandeza. Os oceanos ainda cantam seu poder.
As estrelas ainda declaram sua glória. A criação ainda a louva. E você foi criado à imagem de Deus, com valor, com propósito, com destino. Você não é um acidente. Você é uma obra-prima. Então, o que faremos com essa verdade? Há apenas uma resposta digna: adoração. Louve ao Criador, honre o Arquiteto, glorifique ao Deus que fez os céus e a terra. Se essa história tocou seu coração, se você quer mais verdades bíblicas que transformam, siga o Vozes de Louvor, porque fomos criados para adorar. Amém.